Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ 07. Hoje trago para vocês a continuação de Immortal Hulk. Conto com cada um de vocês para curtir e compartilhar esses vídeos. As playlists vão estar no comentário fixado, com todos os episódios já postados. Então, se ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nada de Immortal Hulk. Sem mais demoras, vamos para a história de hoje. Base das Sombras, Sítio B. Então vemos a doutora e Fortune ao seu lado, e a doutora fala: "Então, o que está havendo?" E Fortune fala: "Normalmente você não teria autorização para isso, Dr. McGowan. Mas como a captura do Hulk vai impactar diretamente em seu trabalho, acho que você deveria ver como ela está sendo feita." E o general continua falando: "A busca pelo corpo de Rick Jones prendeu a atenção do Hulk, como previsto. Seu primeiro passo foi investigar o abandonado sítio da Base das Sombras, que não estava tão abandonado como o fizemos parecer. Não pensamos que ele viria junto com seu terapeuta, mas o agente Burbank providenciou a remoção do Dr. Sampson sem dificuldades. Logo em seguida, acionamos nossos emissores de radiação que havíamos instalado, do mesmo tipo que usamos para testar, e dar umas queimaduras de sol no Hulk. Agora o Bruce Banner está preso naquela montanha, exposto, ferido e indefeso. Só o que o Burbank tem que fazer é atirar uma bala." E a doutora fala: "Eu não vejo o Banner na tela, General Fortune." E o general responde: "Como eu disse, tudo o que você tem que fazer, agente Burbank, é atirar uma bala." Então vemos o agente com sua mão transformada em arma e ele fala: "General Naldo, você acabou de dizer que ele está indefeso? O cara que me mandou para o inferno está indefeso, deixa eu ter minha diversão." E grita: "Banner, você não pode correr, Banner." Agora vemos Bruce Banner escondido e a narração nos fala: "O negócio é o seguinte, acordei com uma luz solar artificial por toda parte e um idiota atirando em mim. E agora ele está me caçando por esporte, mas até agora ele já cometeu 2 erros estúpidos, então ainda devo ter chances. Porém, ele tá certo sobre isso." E o agente fala: "Estou logo atrás de você, Banner." Então, ao olhar para trás, Bruce vê várias formigas radioativas. E a narração fala: "Preciso abrir um espacinho." Então vemos o Bruce quebrando o vidro das formigas. E o agente grita: "O que foi esse barulho, Banner?" Tentando quebrar os emissores, deixar o ambiente mais escuro? Boa sorte, tem um monte deles. Ou, espera, você está criando uma nova tecnologia? Vai inventar algum jeito de fugir? Vai fazer alguma coisa super inteligente?" E Bruce pega as formigas, jogando nos olhos do guerrilheiro. Ele fala: "Vou!" Enquanto o guerrilheiro grita de dor. E o Bruce continua falando: "Formigas radioativas no teu olho, pistolinha. Não foi inteligente o bastante? Porque isso aqui vai", dando um soco no rosto do guerrilheiro. Porém, ele quebra a mão ao fazer isso. E enquanto ele grita, ele fala: "Ah, do que merda tu é feito?" E o guerrilheiro fala: "Beleza, as formigas foram uma surpresa, mas um soco na cara? Plástico super resistente, cortesia da CIA. Eu sou um ciborgue, Bruce, e você?" Então, ao apontar a arma para a cabeça de Bruce, ele fala, da sua arma apontando para cima. O guerrilheiro assustado fala: "O quê?" E a narração de Joey nos fala: "Droga, não estou acostumado com esse corpo fraco. Eu disse 2 erros estúpidos. O primeiro foi achar que eu era o Banner. O segundo foi achar que eu era indefeso. Não sou nada indefeso." E dando uma joelhada no saco do guerrilheiro, ele fala: "É, Joey, aposto que elas não são de plástico. Ainda tá tendo sua diversão?" Enquanto o guerrilheiro fica de joelhos ao chão. E Joey corre falando: "Porque eu tô." Então o guerrilheiro escuta a voz do general falando: "Levante-se, você não sofreu nenhum dano severo." E ele fala: "Fácil para você dizer. Onde aquele bostinha aprendeu a lutar desse jeito?" E o general responde: "Em vários lugares. Ele sempre alterna entre viver às margens da sociedade e junto aos Vingadores. Já deve ter aprendido muita coisa." Então vemos a doutora falando: "Ele se chamou de Joey. Glenn, você poderia checar os antigos arquivos do Ross?" E o homem fala: "É pra já." Então nos é mostrado a imagem de Joey o tira-teima. E a doutora fala: "O corpo era.
Tem algo impedindo o Banner de se passar por uma mudança de personalidade sem deixar de ser o Hulk? Isso está dentro das regras? Então o homem fala: aqui está, o Banner uma vez trabalhou em um cassino sob o nome de Joey Tiratema. A pele dele era cinza na época. Essa forma não tem sido muito vista desde então, e ele também era vulnerável à luz solar. Então o general fala: se ele nos ensinou alguma coisa foi não ligarmos para as regras. Smith, tem como nos dar uma visão remota do Banner? E o homem fala: o time de monitoramento não conseguiu uma localização exata, senhor. Tem muita montanha. E o general fala: bem, vai ter que dar certo só com o Burbank. E o agente fala: tem que dar? E o general fala: eu gaguejei, agente. Só tenho tolerado suas idiosincrasias, pois até agora elas têm dado resultados. Mas o tempo para joguinhos já acabou. Sem mais exaltações, guerrilheiro. No momento em que você ver o Banner ou o Joey, atire para matar. Isso é uma ordem. E o guerrilheiro fala: senhor, sim senhor. Então vemos a narração do Joey. Beleza, aqui é uma merda. Fazenda de formigas e túneis de hamster pelas paredes, aquários. Acho que eles curtem observar seus experimentos. Esse rosto me é familiar. E ao chegar próximo do vidro, ele vê a silhueta do Hulk demônio. E ele fala: como estou me saindo? Ah, claro, você não é meu chefe, amigo. E a narração continua. Na minha opinião, o Banner deveria manter esse cara trancado. Fica arrastando essas banhas por aí como... este tanque de peixes. Posso ver bem através dele. Que bela falha de design. Uma sala cheia de computadores e estão todos interligados. Por quê? O lugar está abandonado. O que estariam fazendo? E quanto tempo eu vou levar para resolver isso? Então Joey, ao quebrar o vidro, entra para a sala de computadores. Agora vemos o general preocupado e falando: ainda sem sinais dele, não gosto disso. Ele tem uma ferida de bala. Não deveria estar tão longe do Burbank. E ele continua falando: disse que ele não gosta de luz solar. Smith, mude a frequência dos emissores e encurte as ondas para a radiação UVB. E o homem fala: sim senhor. Então vemos Joey com a mão quebrada. E a narração nos fala: tenho que cuidar desses cortes. O corpo fraco do Banner não se cura como o meu antigo fazia. E se eu ficar sangrando sob essas luzes, vão acabar nos pegando bem onde... É quando as luzes se intensificam e ele grita. E a narração continua: as luzes, a luz solar, aumentaram de algum jeito, posso sentir. E o general sorri e fala: espero que tenha trago seu protetor solar, Joey. Então a narração nos fala: vamos cuidar disso juntos. O corpo do Banner pode com o sol. Devem saber quem eu sou. Se estão usando isso em mim, estão tentando me expulsar ou me fazer voltar. Grande erro. Apenas me deram tudo que eu precisava para virar o jogo. E talvez até as ferramentas para isso. Então ele tenta acessar o computador. E a narração continua: se isso for o que eu penso que é, o Banner é um nerd e eu posso pegar um pouco disso. Mas computadores não são a dele. Ele não sabe hackear. E não temos muito tempo para aprender. Mas se há uma coisa que eu já aprendi é que, às vezes, não é preciso ser inteligente. Então ele pega um lápis e um papel e deixa o Banner escrever. E a narração nos fala: porque eu tenho que ser rápido. Às vezes só é preciso que o outro cara seja burro. E o agente fala: general, dê uma checada. Parece que ele quebrou um dos aquários. E o general fala: ele está no setor A, na sala de administração. E o guerrilheiro fala: opa, na minha administração, eu deveria me preocupar? E o general complementa: daqui, nós podemos impedir que ele desligue as luzes, mas mesmo assim, derrube ele, Burbank, agora. E ao ver o que foi escrito no papel, ele digita no usuário e senha. E então ele consegue resetar, e ele fala: e está feito. Mas antes de terminar, o guerrilheiro chega e fala: você tá feito, com certeza. Muito triste, mas não podemos brincar mais. Mas ordens são ordens. E ele começa a disparar no corpo de Joey. E o agente fala para o general: ele está no chão, general. E o general responde: muito bom, já comece a cortá-lo. E o guerrilheiro transforma sua mão em uma serra, enquanto fala: maneiro. E o general fala:
Certifique-se de começar pela cabeça. Então Joey, muito ferido, fala: espera, segurando a mão do guerrilheiro. O general fala: Burbank, o que está havendo? E o guerrilheiro fala: ele é forte, mais do que parece, general. Como ele ficou tão forte? Então Joey fala: eu disse. Espere um pouco, pode ser? Jogando o guerrilheiro longe. E com um ar sarcástico, Joey fala: é sério, você vai querer ouvir isso. E se erguendo, sangrando muito, ele continua falando: estranhei muito essa parada de usar esse corpo. Quero dizer, por que teve que ser logo eu? Eu nem gosto do Banner. Mas agora eu já saquei. O Banner é ligado à ciência, à lógica, e eu não. É só ele. Eu gosto dessas coisas também. E o guerrilheiro, muito assustado, fala: para trás, Banner. Eu não tenho medo de você. E ele atira, fazendo um buraco enorme no peito de Joey. E Joey fala: gosto de me divertir. Eu gosto de usar a minha cabeça. Gosto de descobrir as coisas. E seus olhos vão se esverdeando. E ele fala: como meios para machucar os outros, enquanto sorri diabolicamente. E ele explica: esses seus emissores, dá para programar o que sai deles diretamente daqui. Deixaram esse UV mais intenso, né? Me machucaram mais, muito legal. E o outro agente assustado fala: senhor, ele não pode desligar os emissores, mas parece que ele os intensificou ainda mais. O comprimento das ondas está diminuindo. E a doutora fala: oh meu Deus, Burbank, sai daí agora. E Joey continua falando: o Banner não manja de computadores, mas ele manja de radiação. Ele sabe os comprimentos das ondas. Depois da luz visível, vem a luz ultravioleta. Encurtando essa onda, vem os raios X. E passando disso, vem. E ele começa a se transformar monstruosamente, enquanto fala: radiação gama. Os emissores, ele bloqueou o nosso controle e depois os intensificou para ter uma massiva overdose de gama. É quando o agente escuta: Burbank, perdemos seu contato visual, o que está acontecendo? E o general continua falando: o que está acontecendo aí dentro? É quando vemos uma monstruosa transformação do Hulk, com várias personalidades aparecendo. E ele vai absorvendo o agente Burbank, enquanto seu corpo fica sobrecarregado de radiação gama. Agora vemos o general extremamente preocupado e falando: agente Burbank, repetindo, nós perdemos seu contato visual. Guerrilheiro, responda. Smith, me dê uma imagem do satélite. E o homem fala: vou pôr uma imagem aérea, senhor, mas não vamos conseguir nenhuma visão interna. Da montanha? Quando eles veem, a montanha não existe mais. E o general fala: Deus do céu. E o homem fala: a montanha, ela sumiu. E a doutora fala: toda essa gama, eu acho que ele teve que extravasar. Então o general fala: o sujeito B, me diga que ele está pronto. E o general continua falando: erros humanos foram um problema aqui. O sadismo do Burbank, sua necessidade por vingança, tornaram ele descuidado, e o Banner não conseguiria entrar em nosso sistema se ele fosse devidamente seguro. Até mesmo a arquitetura do aquário. Basicamente colocamos uma porta de aço trancada ao lado de uma parede de vidro. Isso foi ideia do Jeff, fala a doutora. Quando isso tudo ainda estava sendo projetado, ele disse que ter os experimentos à mostra promove um ambiente de trabalho sinérgico. Fizeram um trabalho semelhante em sua empresa tecnológica. E o general fala daquela grande fraude de ações que ele fez. Ainda bem que o Dr. Cleve, que Deus o tenha, não está mais aqui para cometer decisões estúpidas. Você é a chefe de pesquisa agora. Me fale sobre o sujeito B, doutora McGowan. E ela responde: o senhor já sabe o básico. Nós usamos o corpo do Rick Jones com uma espécie de armação para uma casca feita a partir de tecido gama irradiado, recuperado do corpo de Emil Blonsky. Ele acordou hoje e não para de nos observar. É quando vemos uma mão monstruosa. E a doutora continua falando: gostaria de eliminar erros humanos, senhor? Confia em mim, não há nada de humano ali. Então vemos uma criatura monstruosa com apenas um olho, olhando para a doutora. O abominável continua. E então, galera, o que acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!